Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, professora. Sim. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Ótimo. Bom, então, como eu falei com vocês, a aula de hoje ela vai ser destinada para a gente poder tirar todas as dúvidas sobre a classificação de riscos, sobre a tarefa em geral, tá bom? Então, a gente vai aproveitar aqui esse momento ao vivo para que vocês possam falar qual a dificuldade que vocês tiveram ontem ao fazer a atividade, qual dúvida que vocês ainda têm com relação à classificação dos riscos, a fonte geradora, a trajetória, meio de propagação, com relação às cores, tá bom? Então, vou deixar aí livre para que vocês possam trazer essas dúvidas, deixar aí esses comentários. Professora, tem aquela dúvida daquele dos riscos químicos que eu te mandei mais cedo. Oi, foi Tamara? Isso. Oi, Tamara, você pode repetir, por favor? Eu tenho aquela dúvida sobre aqueles riscos químicos que eu te mandei mais cedo. Sim, qual é a dúvida? É porque eu perguntei, né? Peraí, só olhar aqui na minha tabela. Porque lá, quando eu te mandei, tava que metais, gases e solventes, né? Era risco químico. Só que, por que os ferros são risco químico? Metais, quer dizer. Por que são riscos químicos? É. Porque são produtos químicos que podem entrar em contato via cutânea, via respiratória ou via digestiva, podendo causar um adoecimento no trabalhador. Metais, solventes, tudo isso são produtos químicos. Tá. Esses metais, Tamara, são metais, por exemplo, extraídos do minério, entendeu? Na mineração, solventes, são produtos químicos utilizados no processo produtivo de indústrias. Então, são riscos químicos em geral que, em contato via cutânea, que é pela pele, via respiratória, pela inalação, ou via digestiva, podem causar um adoecimento no trabalhador. Então, a gente considera como sendo risco químico representado pela cor vermelha. Uhum. A sua dúvida é saber o que são metais? Isso. Agora eu entendi, porque você não entendeu o meu comentário. Agora eu entendi por que você não entendeu. Porque esses metais são os metais que são encontrados como substâncias, elementos, né, que podem causar esse tipo de contato com o trabalhador, devido ao manuseio, né, podendo causar esse adoecimento. Então, esses metais, eles são substâncias metálicas, como, por exemplo, chumbo, cobre, alumínio, ferro, tudo isso é metal, entendeu? Que é um risco químico, uma substância química que, em contato com o trabalhador, pode provocar o adoecimento. Entendi. Porque igual quando eu coloquei lá, possíveis consequências da saúde, que eu coloquei no ferro, coloquei que poderia ser por conta de cortes, né? É isso mesmo? Não. Esse Não? ferro,
esse ferro é a substância, é o produto químico, é o elemento químico. Não é o ferro, barra de ferro, entendeu? É a substância, é o elemento. Então eu coloco o quê nesses possíveis Esse ferro consequências? que você comentou, que pode causar o ferimento, é risco de acidente. Com relação ao risco químico, o ferro é uma substância, assim como cobre, chumbo, entendeu? Então, assim, em contato com o trabalhador, esses metais, eles podem causar, por exemplo, uma intoxicação. Ah, tá. Entendi. Então, esses metais, eles estão presentes na tabela periódica, né? Como eu falei para vocês, pode ser prata, ouro, cobre, zinco. Esses metais podem encontrar na construção civil, sim, né? Mas eles são elementos, tá? São elementos, são substâncias que, em contato com o trabalhador, pode causar esse tipo de intoxicação. Tá. Então vou trocar aqui, que eu fiz errado. Sim, porque essa questão do ferro que você está colocando aí, que pode atingir o trabalhador, isso realmente acidente, acontece, né? é um risco de acidente, porque um guindaste, por exemplo, pode se soltar e atingir o mestre de obras. Mas aí a gente vai classificar lá embaixo, na cor azul, como sendo risco de acidente. Tá. Entendeu? Uhum. Então, esse risco químico que você encontrou, como sendo ferro, cobre, metais em geral, são substâncias químicas em que, em contato com o trabalhador, poderão causar, por exemplo, uma intoxicação. Tá. Nesse primeiro momento, as dúvidas são basicamente essas mesmo, para que a gente possa saber separar o que é um risco físico, químico, tá bom? Vai ter mais atividades dessa para estar praticando? A gente vai fazer diversas atividades dessa. Tá. O Anderson colocou, a intoxicação seria por pó de ferro, por inalação, e esse tipo de intoxicação. O ferro, o alumínio, como eles têm que serrar, comer, né? esse resíduo pó que solta não pode causar água quando for inalado? Sim, Tiago. No caso, seriam os fumos também, né? Que podem causar um comprometimento respiratório do trabalhador quando ele for fazer esse tipo de atividade, de cortar, de serrar, na soldagem também, tá? Pode causar isso aí. Agora, esses metais, pessoal, eles são mais encontrados na indústria da mineração, tá? Então, o mineiro, ele vai trabalhar fazendo a extração de minério de ferro, fazendo a extração dessas substâncias. Então, ali a gente vai ter um contato maior do que na construção civil, tá? Ficou claro essa classificação? Sim, Anderson. No caso do mestre de obras, ele vai estar exposto ao cimento, que é um produto químico que pode causar uma dermatite na pele, né? Ele vai estar exposto a produtos químicos em geral utilizados na construção civil, como, por exemplo, a questão do amianto, né? Ele pode estar exposto também. Então, esses riscos químicos que o mestre de obras vai estar exposto são riscos relacionados à construção civil. A própria poeira da obra, né, também é um risco químico. Sim, com certeza, tá, Anderson? Isso mesmo. Pessoal, mais alguém quer tirar alguma dúvida, deixar aqui algum comentário sobre a atividade? Ficou com alguma dificuldade? O prazo para entregar até amanhã, tá? Aliás, eu dei o prazo até sexta-feira, né? Então, amanhã vocês vão continuar fazendo
e na sexta é o prazo para entregar. Mas hoje vai ser o último momento aqui que a gente vai poder aproveitar para tirar as dúvidas. Professora, a umidade, ela entra no risco físico? Entra, a umidade é risco físico. Mas aí eu te pergunto, qual é a umidade que esse mestre de obras vai estar? Eu acho que às vezes aqueles maquinários deles pode estar danificado e tal, e soltar muita água, não? Qual maquinário? Sei lá, aqueles maquinários lá que roda que faz o cimento. Mas ali não tem água, né? Tem o cimento. Mas eles não misturam com água? Mistura, mas Betoneira. sim, a betoneira. Só que o que acontece, Mirtz? Para a gente classificar a umidade, tem que ser um ambiente muito alagadiço, muito úmido. Aquela água ali, ela não vai ser considerada para um risco de umidade, porque não é um ambiente alagadiço. Se a gente for ler o conceito da norma regulamentadora, ela traz que o risco de umidade são ambientes muito alagados, com muita umidade, né? Em que a gente pode caracterizar esse tipo de risco. Então, seria mais no caso de, por exemplo, um lava-jato, né, em que o ambiente fica totalmente alagadiço. Pessoas que trabalham em setores que envolva aí esse tipo de ambiente alagadiço. Eu não consideraria que o mestre de obras estaria exposto a esse risco. Vai da interpretação da pessoa que está fazendo a análise de riscos. Sim, a umidade é um risco físico, só que, na minha percepção, eu não consideraria que o mestre de obras estaria exposto a esse tipo de risco, tá? Mas vocês vão ver que essa questão da identificação de riscos é algo bastante peculiar, tá bom? Então, assim, às vezes eu não considero um risco que a Mirtz pode considerar. Então, pode acontecer essa subjetividade de interpretação, tá bom? Eu entendi aí o conceito do risco físico, entendi o que é eles, mas eu tive dificuldade de identificar muitos riscos físicos na construção civil. Então, ruído é o que mais está presente na construção civil como risco físico. Eu coloquei o ruído. Aí, como tinha mas três espaçozinhos, eu coloquei o ruído. Deixa eu ver aqui qual foi o outro que eu coloquei. Aí eu tinha colocado a umidade, porque o terceiro risco eu não consegui identificar outro. Mas não precisa vocês colocarem os três. Se você achou que só tem um, pode excluir as outras duas linhas, tá bom? Não necessariamente vocês vão colocar três em cada, vai ser de acordo com a sua interpretação. Porém, eu considero risco físico que o mestre de obras vai estar exposto é a radiação não ionizante, devido à exposição ao Eu sol. coloquei essa, devido à exposição ao sol. Eu tinha colocado ruídos, a radiação não ionizante e coloquei a umidade para preencher a terceira linha. Sim, ótimo. O Anderson colocou aqui um comentário super pertinente, que a umidade pode encontrar em construção de pontes. Sim, ali a gente tem um ambiente alagadiço, bastante úmido, tá? Então, ali sim a gente poderia considerar. A Débora colocou, ergonomia, qual o tempo que ele pode ficar exposto à poeira? Poeira é risco químico, tá, Débora? Poeira não é risco ergonômico. Professora, a vibração também entra no risco físico na construção civil? Com certeza, porque na construção civil tem muita vibração dos maquinários, como, por exemplo, aquele martelete, é um equipamento que tem bastante vibração. Às vezes, britadeira, né? Isso, então pode considerar, sim, como sendo risco físico a vibração na construção civil, que é bastante presente no mestre de obras. Tá, ok. Professora, Oi. a coluna medidas existentes, eu posso colocar esse A, né? Nas medidas existentes,
eu falei para vocês colocarem tudo assim, ó, não se aplica. Por quê? Porque vocês que vão trazer as propostas, tá vendo? Então, vocês podem colocar dessa forma aqui em todos, como se não existisse nenhuma medida de controle existente, porque vocês que vão trazer as propostas de vocês. Tá, beleza. Professora, em risco biológico. Eu coloquei Oi? só um, tem alguns riscos biológicos. Eu coloquei só um, não preenchi todos. Ok, se você identificou que só tem um, não tem problema. O que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui, ó, seleciona a linha e exclui. Aí vocês vão excluir células, excluir linha inteira. Aí fica somente um risco biológico, tá bom? Não precisa vocês colocarem informação a mais que vocês acreditam que não exista, tá? Se vocês acharem que só tem um ou dois, vocês podem excluir a linha. Assim como se vocês acharem que tem mais, vocês podem acrescentar uma linha, tá bom? É bem flexível, a tabela ela é só sugestiva, só para que vocês possam realmente trabalhar aí a classificação dos riscos. Eu até coloquei Professor, o seu áudio está dando falha. Ah, deu uma falha, né? Então, eu falei o seguinte, que vocês podem tanto excluir quanto acrescentar linhas. A tabela ela é só sugestiva, fica a critério de vocês. Ah, tá, beleza. Professora, porque eu Mas, assim, de começo, eu acho que não é bom ficar inventando muita coisa, não. Eu acho que é bom só colocar o que está aqui mesmo. Isso. Então, por exemplo, se você acha que só tem um risco biológico, você vai lá e exclui 2 linhas. Se você acha que tem mais de 3 riscos físicos, você vai lá e acrescenta mais uma linha. Fica a seu critério. professora, no biológico, eu coloquei em relação à alimentação. Tamara, tenta falar mais próximo do microfone, porque está bem baixo. Tá. É porque no risco biológico, eu coloquei em relação à alimentação. Por conta que eles compram muita comida de marmita, comem, não lavam as mãos, pode dar doenças, né? Aí, qual agente de risco que você colocou? Eu coloquei que é microbiana. Pode ser. Uhum. É algo que eu, por exemplo, não colocaria, porque eu acho que isso aí é algo bem particular da empresa fornecer a refeição de forma adequada. Então, assim, eu, como profissional, não reconheceria esse risco. Mas, se você quiser deixar, não está errado, tá bom? Tá. O risco biológico que eu colocaria, devido ao atual momento, é a questão da Covid, porque os trabalhadores podem estar infectados, e eu também consideraria a questão da fase da obra de escavação ter animais peçonhentos, bactérias que podem entrar em contato ali com o trabalhador no momento da escavação, da fase da obra de escavação. Então, eu colocaria só esses 2 tipos de riscos biológicos. Lembrando que o risco de animais peçonhentos também pode entrar no risco de acidente, né? Existe muito escorpião nessa fase de escavação da obra, entendeu? Então, a gente pode considerar. Entendi. Então, eu vou trocar. Você sabe, se você quiser deixar, não tem problema. Igual eu falei para você, não fica errado, mas é algo que eu acho assim muito leve, não é um risco que a gente vai considerar, porque a questão do alimento está muito mais relacionado à forma com que a empresa vai fornecer, porque às vezes ela paga um ticket de alimentação e o trabalhador que come fora, entendeu? Não é a empresa que fornece. Uhum. Então, assim, é algo bastante peculiar. Mas interpretações, Professor, gente, é muito interessante a gente discutir, só um pouquinho, Leonardo, porque gera várias interpretações mesmo, e assim a gente vai chegando à conclusão, tá bom? Oi, pode falar, Leonardo. onde é que está aqui o significado
dos títulos, hein? É porque às vezes eu estou fazendo aqui a tabela e esqueço. Tipo assim, a fonte geradora e tudo mais. Entendeu? Seu áudio tá falhando. Não, eu que estou pausando, é porque eu não entendi sua pergunta. Significado? É, tipo assim, esse agente aqui seria o que mesmo? Ah, tá. Isso aí eu não tá escrito, não, mas eu posso fazer para vocês. Ah, tá. É o que seria, então? Então, vamos lá, vou explicar um por um. O risco, ele é classificado em físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Quem que é o agente do risco? O agente do risco vai ser ruído, vibração, calor, poeira, vírus, movimento repetitivo. Fala devagar, mulher. Mas, assim, o agente é o agente do risco, entendeu? Então, por exemplo... É por causa que aqui, quando a gente está no raciocínio aqui dessa tabela, às vezes, para poder lembrar o significado de cada um para colocar, é foda de começo, entendeu? Entendi. Então, eu vou explicar um por um, igual eu falei para você. Vou explicar e vou escrever aqui, depois vocês podem fazer uma foto. Ah, pode crer, valeu. O agente do risco está lá naquele material. Lembra que eu disponibilizei para vocês aquela tabela com as cores? Lembro. Então, lá você Sim. vai consultar o agente, tá? Lá o agente está prontinho. Você vai consultar, vai ver qual que se encaixa para o mestre de obras e vai trazer para cá. Fonte geradora, eu vou escrever. De onde vem o risco? Qual é a fonte geradora do ruído? Máquinas e equipamentos. Qual é a fonte geradora da radiação não ionizante? O sol. Entendeu? Então, a fonte geradora é de onde vem o risco. Lá na ergonomia, talvez você possa não encontrar de onde vem o risco, a fonte geradora, ou a trajetória e meio de propagação. O que você coloca? N/A. Não se aplica. Então, se você não encontrar alguma dessas informações, você coloca não se aplica, tá? É isso, Leonardo, que você quer saber? É esse o significado? Isso mesmo. Valeu, obrigado. Tá. Trajetória ou meio de propagação. Como que esse risco ele vai se dispersar no ambiente de trabalho? Qual é a trajetória dele? E, via de regra, a gente tem que eliminar o risco na fonte. Só que quando não for possível, a gente pode tratar o risco na trajetória, no meio de propagação. Por exemplo, ruído. Como que eu vou tratar o ruído na fonte? Trocando o equipamento ruidoso, fazendo o enclausuramento do maquinário. Agora, na trajetória, eu posso fazer o distanciamento do trabalhador para as ondas sonoras não chegar tão forte, uma pressão tão forte no ouvido do trabalhador. Então, a trajetória é a forma com que o risco vai se propagar, tá? Trajetória ao meio de propagação, eu vou colocar aqui, que é a forma com que o risco se dispersa no ambiente de trabalho. Ficou claro essa informação? Estão me ouvindo bem? Ficou clara essa informação? Sim. Beleza. Possíveis consequências à saúde é o que o risco vai causar. O que o risco vai causar. Exemplo, doenças, lesões, dores, tá? Então, são as consequências em geral na saúde do trabalhador que ficar exposto a esse risco de forma não controlada, tá? Medidas existentes são as medidas de controle que já existem na empresa. Às vezes, você vai fazer essa análise de risco e a empresa já tem as medidas de controle, né?
Então, são as medidas corretivas que a empresa já aplica. No nosso caso da tarefa, nós vamos colocar todas N/A, não se aplica, porque somos nós que vamos propor. Então, nas medidas propostas, a gente vai colocar medidas de controle para cada agente de risco. Essas medidas de controle, nós vimos várias na nossa aula de segunda-feira, né? Treinamento, monitoramento da saúde por meio de exames, EPI, que é o equipamento de proteção individual, EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Oi. No caso, então, seria interessante o pessoal tipo, fazer o seguinte: pesquisar a rotina do mestre de obras no YouTube. Só pesquisar, então, aquela rotina desse mestre de obra e depois ver o que pode fazer, né? Porque, assim, a gente não conhece a profissão, então a gente fica meio deslocado. O que a gente vai fazer, Leonardo, é lembrar dos riscos na construção civil. Então, vocês podem pesquisar a rotina de um mestre de obras, riscos na construção civil. Depois, você vai olhar lá naquela tabela do material e ver o que é que se encaixa. O que pode ser melhorado também, né? Essas coisas. Por enquanto, tá fácil. Sim, basicamente isso. E também, pessoal, é a primeira tarefa de riscos que vocês estão fazendo. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar muito esses riscos ao longo do todo o curso. Aqui a gente está iniciando os nossos estudos para vocês saberem. Igual, por exemplo, a Tamara estava com uma dúvida sobre risco químico. Ela não entendia que existia o elemento químico, ferro, ácido, cobre, metais pesados. Então, a gente está entendendo essa classificação dos riscos. Então, é normal que se tenha bastante dúvida agora, mas lá na frente isso vai ficar bem claro para vocês, tá? Então, nas medidas propostas, a gente vai usar a nossa criatividade para propor quanto mais medida de controle, melhor, tá? Relacionada à construção civil. E o tempo de exposição, normalmente, o mestre de obras, ele trabalha 8 horas por dia, que é o nosso regime CLT, né? Mas pode acontecer de algum risco ele não ficar durante toda a jornada exposto. Então, vamos supor que ruído, ele vai ficar lá durante 7 horas. Isso aqui é sugestivo. Vocês podem colocar do jeito de vocês, tá? Então, mas pode colocar aquele rodízio também, né? Pode colocar o rodízio também, né? Então, fica a critério de vocês. Tá. Beleza. Com relação às cores, gente, vamos lá, vamos relembrar. Qual é a cor que representa o risco físico? Verde. Muito bom. Risco físico representado pela cor verde. Qual é a cor que representa o risco químico? Vermelho. 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 Muito bom. Qual é a cor que representa o risco biológico? Marrom. Marrom. Cor que representa o risco ergonômico? Amarelo. Amarelo. E o risco de acidente? Azul. Beleza. Essas cores podem mudar? Não. É padrão, tá bom? São as cores, inclusive, do mapa de riscos, conforme a portaria 25. Então, sempre que a gente fizer classificação de riscos, elaborar mapa de riscos, a gente tem que obedecer essas cores. Beleza, mas até o final do nosso curso vai ter mais cores? Além dessas? Vai ter mais... Não. Os riscos ocupacionais são só esses. Físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Tá? Então, riscos ocupacionais são só esses 5. Certo? Gente, eu dei um prazo maior para vocês entregarem a atividade, justamente porque é algo que vocês vão
trabalhar, tinha aula de hoje para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Então, a aula de amanhã ainda será para vocês concluírem esse preenchimento. Quem for terminando amanhã já pode postar o arquivo amanhã. Se você conseguir salvar em PDF e postar em PDF, é melhor até para não desconfigurar o arquivo, tá? Mas, caso vocês queiram postar em Word, também não tem problema. Aí, quem não conseguir terminar amanhã, o prazo é até sexta-feira. Mas, se amanhã você já conseguiu concluir, já posta amanhã para você ficar livre, tá bom? Ok. Beleza. Então, gente, eu vou compartilhar aqui um videozinho com vocês com uma breve explicação sobre os riscos ocupacionais, tá? Só para a gente poder reforçar. Professora? Oi, Alisson. Oi, Alisson, você quer falar? Ok, vou compartilhar aqui um vídeo com vocês, onde a gente tem uma explicação, tá bom? Sobre os riscos ocupacionais. E tudo sobre eles. Bem, os riscos ocupacionais. Hoje esse vídeo, o tema desse vídeo é para entender o que são os riscos ocupacionais e tudo sobre eles. Bem, os riscos ocupacionais são aqueles que vêm da palavra ocupação, ocupacional, ou seja, são os riscos existentes no ambiente de trabalho deste trabalhador, deste funcionário. Por exemplo, trabalhar com ruídos elevados, esforços repetitivos, cargas de trabalho pesadas, todos esses itens configuram como riscos ocupacionais, que futuramente podem gerar doenças, o quê? Ocupacionais também. Agora, de onde veio essa questão de riscos ocupacionais? O atual Ministério da Economia, anteriormente Ministério do Trabalho e Emprego, traz esses riscos ocupacionais por meio de normas regulamentadoras e portarias. Então, nós temos a NR9, na NR12, na NR1 também, enfim, em vários locais a gente vai encontrar essas menções aos riscos ocupacionais. E o estudo desses riscos ocupacionais, eles são usados em diversas áreas. Por exemplo, no mapa de risco, né? No PPRA, no GRO, PGR, tudo no intuito de evitar acidentes e doenças ocupacionais. Então, nós temos 5 categorias de riscos ocupacionais. Elas são o risco físico na cor verde, o risco químico na cor vermelha, o risco biológico na cor marrom, o risco ergonômico na cor amarela e o risco acidental ou mecânico na cor azul. Então, vamos falar primeiro sobre o grupo 1, os riscos físicos. Bem, os riscos físicos, eles são caracterizados por energias que vêm do ambiente de trabalho e se chocam com o trabalhador, causando algum dano físico nele. São exemplos de agentes físicos a temperatura elevada ou muito baixa, radiação, pressões anormais, umidade, vibrações. Por exemplo, vamos utilizar o exemplo das vibrações. Quando um trabalhador está usando uma parafusadeira na parede
todo o seu corpo está tremendo junto com ele, né? Então, esse elemento físico que emana do ambiente de trabalho e entra em choque com o corpo do trabalhador vai gerar um risco físico. Outro exemplo que vale trazer são os ruídos altos, as ondas, as vibrações, a pressão que está agindo no ouvido daquele trabalhador também vai prejudicar uma parte do seu corpo humano, sendo um risco de choque, um risco físico. Agora, sobre o grupo 2, o risco químico na cor vermelha. Esses riscos correspondem a substâncias químicas que, ao se envolverem com o corpo humano, elas vão gerar danos. Então, existem várias formas desses agentes químicos entrarem em contato com o corpo humano, né? Então, a gente pode perceber pelas vias respiratórias, como poeiras, fumos, névoas, enfim, por vias cutâneas, pele, né? Pela ingestão de alimentos, existem várias formas desses elementos químicos, agentes químicos interagirem com o corpo humano, gerando danos. Um exemplo muito comum sobre risco químico que eu costumo falar são os trabalhadores da construção civil, quando trabalham com a maquita ali, quebrando paredes, gerando aquela poeira imensa, né? Essa poeira, esses particulados vão entrar pelas narinas do trabalhador, acomodar-se, pode ser na faringe, laringe ou pulmão, várias formas, né? E vai gerando uma doença ocupacional específica, enfim, que existem várias que a gente vai trabalhar também num vídeo de risco químico que eu vou fazer ainda e vou disponibilizar para vocês. O grupo 3, que é o grupo biológico, os riscos biológicos, eles são caracterizados por agentes biológicos. Esses agentes biológicos ou micro-organismos, seres vivos pequenos, né, micro-organismos, eles dependem do corpo humano para sobreviver. Entretanto, muitas das vezes, acontece que esses micro-organismos acabam afetando o corpo humano, gerando doenças. Então, são exemplos desses micro-organismos, os fungos, as bactérias, os vírus. Comumente acontece esse risco biológico, mas em hospitais, locais onde existe muita umidade de trabalho, que geram bactérias. Então, por exemplo, no hospital, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles têm muito contato com vírus, com bactérias diariamente, que podem acabar se manifestando no seu próprio corpo humano. Dessa forma, gerando uma doença ocupacional proveniente do risco biológico. Muito comum hoje em dia também é a Covid, né, que alguns tribunais já decretaram como doença ocupacional, como risco ocupacional. Eu tenho sérias discordâncias sobre isso, pois não acredito que a Covid seja uma doença ocupacional. Isso mais para a parte científica, não falo da parte jurídica. Eu não tenho que discordar de uma decisão judicial, mas na minha parte científica, técnica, de estudos, acredito que a Covid não seja uma doença ocupacional. Posso explicar por quê, mas para isso eu preciso que você comente aqui embaixo se você realmente tem interesse, para eu saber se existe esse interesse de vocês saberem porque eu discordo que a Covid seja uma doença ocupacional. Agora vamos para o quarto grupo, os riscos ergonômicos, representados na cor amarela. Esse grupo de risco ele é caracterizado pela interação do homem-máquina, homem-ambiente, principalmente por meio de situações de desconforto, desconfortáveis na hora de trabalhar. Por exemplo, trabalhar numa postura inadequada, atividades com extremo esforço físico, repetitividade de ações, pressões psicológicas, por fim, os riscos mecânicos ou acidentais na cor azul, o nosso último grupo a apresentar. Esse é um grupo bem abrangente. Esse risco ele é caracterizado por situações perigosas que o trabalhador está disposto. Máquinas sem proteção, fios elétricos desencapados, risco de choque elétrico, alta probabilidade de incêndio. Ou seja, se há uma possibilidade de acidente físico ali, mecânico, esse risco azul. Então, eu queria que você acompanhasse na tabela agora um resumo sobre todos esses riscos ocupacionais, para ficar mais claro ainda para você. Vou mostrar aqui uma tabelinha, queria que você acompanhasse essa tabela que mostra todos os tipos de riscos ocupacionais. Vamos lá. O risco físico, a gente tem ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões, umidade na cor verde. Nunca esqueça na cor verde o risco físico. O risco químico, nós temos poeiras, fungos, névoas, neblinas,
gases, vapores, na cor vermelha, tá? Risco químico, cor vermelha. O risco biológico, cor marrom, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Risco ergonômico, na cor amarela, esforço físico intenso, levantamento de transporte, manual de peso, exigência de postura inadequada, enfim, vamos acompanhando aí a tabela. E o acidental ou mecânico, nós temos o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas e defeituosas, iluminação inadequada, entre outros. Então, a gente percebeu hoje que o ambiente de trabalho ele é repleto de armadilhas, né? Muitos riscos, existem vários tipos de riscos ocupacionais, e você, como profissional da segurança do trabalho, tem que ficar atento nisso para evitar acidentes. E eu tenho certeza que dessa forma você vai conseguir observar esses riscos, classificá-los, vai conseguir enfrentar com medidas mitigatórias. É isso aí, prevencionista. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero ter ajudado você. E aí, pessoal, ajudou a fazer aí uma revisão sobre os riscos? Conseguiram entender? Bastante, eu dei até print aqui na tela. Ótimo. E aqui, vocês colocaram aqui, fizeram a foto dessas explicações aqui que eu escrevi? Sim, professora, fiz print aqui já. Ah, então tá bom, que aí vocês podem compartilhar, porque fica mais fácil, né? Entendendo que a fonte geradora é de onde vem o risco, a trajetória, como que o risco vai se propagar, tá bom? Aí, pessoal, eu vou ficar aqui ainda, tanto com o restinho da aula de hoje, quanto amanhã, para ir tirando as dúvidas de vocês, tá? Para vocês fazerem a postagem da tarefa. Mas eu gostaria de enfatizar que muitos estão com tarefas pendentes, tá? Então, quem ainda não enviou alguma tarefa, vai lá na área do aluno, faça o envio. É super importante essa interação de vocês com a nossa plataforma oficial, tá? Alguém aqui levantou a mão. Elisiane, pode falar. Elisiane. Desculpa, o microfone estava desligado. Eu consegui hoje fazer as tarefas, eu enviei. Você recebeu na plataforma? Aham, certinho. Eu não sei se está certo, mas eu entendi e eu fiz. Que eu entendi. Tá, joia. Eu recebi. Eu faço sempre as correções das tarefas, tá, pessoal? Nas aulas ao vivo. A gente sempre está corrigindo. Então, vocês podem assistir as correções para tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas eu recebi sim suas tarefas, Elisiane. Ah, tá. Beleza, obrigada. Nada. Genadi, pode falar. Oi, Genadi, não estamos te ouvindo. Acho que o microfone dele tá falhando. Ah, não. Tá ouvindo agora? Sim, agora sim. Porque eu tava com o microfone fechado. Em relação a essas negócio de risco aí, eu creio que a gente, assim, no dia a dia, né? Eu penso assim, no que a gente for trabalhando ou for cursando, e depois que a pessoa estiver já trabalhando na área, eu acho que depois a gente acaba acostumando com as cores e com cada assim, o que causa, acho que a gente acaba acostumando, né, no dia a dia. Com certeza, Genadi, é algo que fica natural. Vocês vão entrar em um setor e ali vocês já vão identificar se tem um risco físico, se tem um risco químico. E esse é um processo natural para o técnico de segurança do trabalho. Às vezes, nesse primeiro momento, fica parecendo que é muita informação, mas é isso aqui que vocês vão trabalhar o curso inteiro. Então, para vocês, isso aqui vai ficar bem natural. E o pessoal que tiver dificuldade de fazer as atividades, é bom falar no grupo lá do nosso WhatsApp para não ficar devendo matéria, entendeu? Porque tem um pessoal que tem dificuldade, mas tem vergonha de pedir uma ajuda e tudo mais, entendeu? Não, com certeza. Parabéns, Leonardo, pela iniciativa.
E aí, mandar mensagem, trocar ideia com o colega é a forma mais interessante de se aprender, porque, inclusive, quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, essa troca de vocês é super legal. Óbvio, isso acontece com o projeto integrador, porque vocês têm que fazer o projeto integrador juntos, né? Então, vocês vão acabar tirando dúvidas, conversando, mas com as tarefas individuais também. Vocês podem procurar ajuda do colega, né? Essa troca aí é super importante. Por falar em projeto integrador, fica aqui a minha sugestão. Vocês podem criar um link, né, no Zoom e reunir para poder desenvolver o projeto. Quem não conseguir reunir o grupo presencialmente, né? E aí vocês vão fazendo o PI ao longo do prazo de vocês. E o que acontece? Cada um pode ficar responsável por apresentar determinada parte. Então, o interessante nesse começo é separar o que cada integrante vai ficar responsável, para que seja uma apresentação organizada. Né? Quando acontece aquela apresentação que todo mundo fala tudo, fica assim, com um aspecto de desorganização. Então, se vocês separarem certinho a parte de cada um, né? Por exemplo, uma pessoa pode ficar responsável pelas imagens, então já fica bem melhor, tá? E aí, de qualquer forma, vocês precisam ter essa troca com a execução do PI, mas também fazendo o envio das tarefas na área do aluno, vocês podem conversar, trocar informação, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens no chat. Rayane, não, as atividades em PDF é melhor porque não vai sair a formatação, tá? Mas quem não conseguir salvar em PDF pode mandar no formato do Word também, tá bom? Fica a critério de vocês. Eu dou essa sugestão para colocar em PDF para que não cause aí má formatação na hora que eu for abrir aqui. Às vezes o Word é diferente, né? Deixa eu ver aqui as mensagens. O Thiago perguntou o canal do vídeo. Eu vou mandar para vocês o vídeo, tá? No grupo do WhatsApp. Beleza, obrigado. O Alisson falou que o grupo 5 está sempre reunindo, trocando informações. Legal. Oi, Gabriel. Gelson também perguntou o canal do vídeo. Vou compartilhar com vocês, tá? Beleza, Rayane. Pode mandar em PDF, sim. Tranquilo. Bom, é isso, pessoal. Se não tem mais dúvidas com relação à tarefa, então é mãos à obra. Aproveitar mais essa explicação de hoje. Amanhã a atividade continua sendo essa, então não vai ter postagem na área do aluno, porque a atividade já foi postada, tá bom? E aí, na sexta-feira, vocês têm que fazer a entrega. Quem fizer amanhã, ótimo, já fica livre. Quem não conseguir fazer amanhã, pode fazer na sexta. Elisiane... E a chamada, professora? Oi, Leonardo. E a chamada? Sim, vou fazer a chamada, mas antes tem alguns com a mão levantada. Elisiane, gostaria de falar? Oi, professora. Não, desculpa, é que a mãozinha estava levantada e eu não percebi. Beleza. Genadi? Não apertei a mão, não. Então foi mal, professor. Eu apertei sem ver aqui. Tá bom. E a Tamara? Professora, minha pergunta não é em relação à atividade, é em relação ao PI. Posso perguntar? Claro. É porque nós do Grupo 5 ficamos com o dimensionamento da sigla. A gente precisa falar sobre aqueles quadros? Com certeza, quadros que são o dimensionamento. Então, vocês têm que falar como é feito e mostrar os quadros para a gente. É a parte porque eu não entendi nada daqueles números, daquele quadro lá. Então, eu posso mandar uma tabela, uma explicação. Vocês têm que pesquisar vídeos com as explicações, tá? Na aula, eu expliquei sobre o cruzamento das tabelas.
Vocês podem perguntar a quem participou da aula, por exemplo, a Mirtz, o Leonardo, eles ficaram bastante por dentro do dimensionamento, tá? Mas vocês têm que apresentar sim. Eu também estou com vontade de comer. Deixa Ficava bem magrinha. quando receber, eu vou comprar. Bem docinha. Aham. Minha avó fazia todas as coisas lá. Deus quiser, eu vou comprar. Não é fácil de achar. Gente, minha avó, quando fazia compra, eu comprava um bocado. Minha avó... Ficou claro? Mais ou menos. Tranquilo. Ó, o que vocês podem fazer? Vocês podem pesquisar vídeos que vão trazer essa explicação. Vocês podem tirar as dúvidas com os colegas que assistiram a aula, que ficaram por dentro. E também vocês podem entrar em contato comigo para que eu possa explicar novamente para o grupo, tá? Mas a tabela vocês têm que apresentar. Tá bom, então depois eu vou falar com você, porque eu não estava nessa aula. Tá, joia? Tá, obrigada. Nada. Mais alguém? Bom, vou fazer a chamada então, tá, pessoal? Mas eu fico aqui disponível, tá? Para vocês tirarem as dúvidas, trazerem aí os questionamentos de vocês, tá bom? Ideal, ou seja, o GDF propõe como serviço que o Ministério da Saúde serviço, e a gente vai ter aquilo que é real, que são os colegas que vão fazer a pesquisa de campo mesmo e falar, professor, eu fui... Anderson Carlos. Não está tendo nenhum tipo de atendimento do idoso, está tudo parado. Ok. Bianca Stephanie. Presente. Cristina dos Santos. Eu. Daiane Carmo. Débora Gonçalves. Presente. Ok. Dielson. Dielson tá aí. Elisiane. Presente. Ok. Gabriel, bem-vindo. Ok, Gabriel. Genadi. Não estou conseguindo abrir. Presente, professora. Ok. João Evandro. João tá aí, ok. João Vitor. Vai ser bem bacana essa pesquisa, esse trabalho vai ser bem construtivo e a gente vai aprender na prática, a gente vai ver que Leonardo. em alguns locais vai Presente. bem, em outros locais não, Luciana Francisca. talvez nem funcione. Aqui. Ok. Maísa. A nossa discussão, Aqui. Maria Cleidiane. certo, pessoal? Presente. Ok. Não, a gente vai ter um tempinho maior. Mirtes. Tô aqui. Ok. Nicolas. Eu. Ok. Rayane tá ali. Roberto. Roberto também tá aqui. Estou, professora. Presente, Rayane. Ok. Rayane. Rosângela. Presente. Ok. Simone da Silva. Eu estou presente. Ok. Simone. Tamara Evaristo. Presente. Tiago Cornélio. Presente. Ok. E o Alisson. Eu. Beleza, pessoal. Então é isso. Bom trabalho aí para todo mundo, tá? Amanhã também ficarei aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Sexta-feira a gente faz a correção. É o prazo final para vocês postarem a tabela. Parece que alguém levantou Ok. Ah, tá. Só respondendo a chamada, né? Coloquei presença para vocês, João. Então é isso, gente. Boa noite, viu? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos aí.
Boa noite. Claro, isso, mas tudo isso Boa noite, galera.